mesmo no Papai Senhor? Amém. Aqui a gente, como minha mãe disse, eu pregava com as paredes, né? Até como meu pai fala, né? Mas me fez sofrer da Micaela, tadinha. A bichinha o dia todinho, Micaela, vem cá, vem pra cá, deixa eu pregar pra você. A bichinha, olha pra você, mas eu quero brincar. Mas, né? Está no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13, e diz assim: Diz mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará as cinzas. Quando o fogo houver consumido do holocausto sobre o altar, porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ela queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Será que você pode repetir? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu tenho 9 tópicos para falar aqui hoje para a gente. E a gente pode ver que hoje, a geração de hoje, ela está mais avançada, né? Porque antigamente era mais, né? E podemos ver também que a gente deve manter o fogo aceso, que fala, né? No Levítico, que também o sacerdote ia todas as manhãs, cortava a lenha, segurava, botava, tirava as cinzas de lá, colocava a lenha e acendia o fogo, mas também que ele tinha que manter o fogo aceso. E podemos ver que a geração moderna hoje, né, porque antigamente, para a gente fazer uma comida, a gente tinha que o quê? Cortar a lenha, levar ela, carregar, acendia o fogo, tinha que manter aceso para fazer uma comida para a gente almoçar. Mas hoje, a geração de hoje, ela quer o quê? Ela quer, ó, liga o fósforo, põe no fogo, pega o isqueiro, ou hoje até o botão elétrico, né? Assim, ó, ligou, ó, acendeu. Então, mas devemos entender que no altar, você tem que colocar a lenha. Porque no altar, os jovens acham que chega no altar, ó, fogo. Não. Devemos entender que a gente precisa manter o foco aqui no altar, e também devemos entender que devemos ler a Bíblia, porque a lenha, como ele falou, a lenha, ela é a adoração, a lenha, ela é o sacrifício, a lenha é entregar. E devemos entender que não é só chegar, apertar o botão que eu vou começar a pegar fogo, mas devemos sim manter a adoração. E o primeiro tópico é o altar. O altar é um lugar de sacrifício, um lugar de entrega a Deus. Porque é muito fácil estar aqui pregando para vocês no altar, mas eu não viver a palavra, não viver essa adoração. E devemos entender também que Levítico fala que devemos manter o fogo aceso no altar. Não é só eu chegar, pular, porque é muito fácil. Que nem a Lola falou, é muito fácil eu estar pulando aqui, é muito fácil eu estar louvando. Mas não é apenas só o louvor mais lindo. Não é apenas a pregação mais forte. Não é o melhor pregador. Não é a melhor cantora. Ai, mas hoje é só um culto. Hoje é só um culto de domingo, só um culto da cura. Mas às vezes é o culto de domingo, o culto da cura que vai te libertar daquilo que você precisa. E devemos entender também que eu estou aqui, mas eu estou pregando é para Deus, não é para Eva, não é para Micaela, e sim para Deus. Eu preciso entregar tudo isso, não é para Eva. A Eva, ela está aqui porque ela quer viver a palavra. Glória a Deus. Não é a melhor palavra. Eu não vim aqui para pregar porque a minha líder confiou em mim, a minha
é você todo dia carregar, é todo dia você estar fazendo jejum, é todo dia você falar assim, nossa, Louvor, vamos ali, bora ali adorar pelo menos 5 minutinhos. Vamos ali, vamos ali. Nós vai ali no monte, nós vai adorar e a gente tem que carregar essa lei e colocar ela no altar e carrega. Mas também devemos entender que para manter esse fogo é todo dia colocando lei. Porque não dá para manter o fogo sem pelo menos colocar lei. Porque sem lenha não tem fogo. Glória a Deus. E também o terceiro tópico é o sacerdote. Porque o sacerdote, todas as manhãs, aqui no Levítico fala que o sacerdote toda manhã ele tinha que colocar fogo no altar. Que no capítulo 6 e o versículo 11 fala assim: depois despirá suas vestes e porá outras e levará cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. E devemos entender que toda manhã ele ia lá, colocava lenha, mas também que a lenha ele não podia deixar o fogo apagar. Devemos entender que o fogo ele está se apagando na gente por uma coisa, por não ter buscado a presença de Deus. Porque vemos que muitos jovens hoje eles chegam com vergonha, chegam aqui, aí ficam cantando que nem a Louvor falou, o jovem está aqui, aí ele pra sempre adorar. Não é assim. Eu posso estar calada aqui adorando, eu não posso saber a música, mas pelo menos eu vou estar aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Às vezes não é cantando, às vezes é adorando. E também eu vou falar sobre o fogo. O fogo é a presença de Deus, é o Espírito Santo em nossas vidas. E o fogo, ele é uma parte muito importante, porque o fogo ele precisa arder mais. Porque achamos que é só o fogo, mas também temos que entender que é o fogo do Espírito Santo. Porque devemos entender que tem dois tipos de fogo. Tem o fogo estranho. Porque devemos entender porque esse fogo estranho é estar aqui adorando, pulando, falando glória a Deus, chorando. Mas que não adianta eu estar aqui chorando, derramando lágrimas. Mas quando eu chego na escola, vamos ali, Micaela, só um cigarro, só uma bebidinha. Bora ali, 5 minutinhos, uma ficada só. Que fogo é esse que você fala de fogo? Né? Fogo estranho, fogo de palha, né? Glória a Deus. E também eu vim falar sobre o tópico 5, um tópico muito importante, as amizades. Porque a gente fala, não, mas ele é meu amigo. Às vezes eu não confio nele, mas parece que esse amigo está falando, não, Esther, vamos ali, é só uma ficada, vamos ali. Mas aí quando a gente vê, esse amigo já está te levando a um fogo estranho, a um fogo um fogo que está se apagando. Mas aquela amizade dela é aquela que fala assim, nossa, você bora ali no culto. Não, você vai adorar comigo hoje, não é possível. Ah, não, eu não quero ir, eu sinto tão chato, você só fica lá sentado no pregador. Mas por que você fica sentado lá? Porque você não quer buscar a presença. Quando você quer buscar a presença, é que nem a Micaela tem 8 anos de idade. E com essa idade ela já fala, Deus, eu quero essa presença, eu quero sentir essa presença. Mas tem vezes que a gente olha lá no culto assim, não adorando. Não é assim. É assim, glória a Deus, olha, ele está adorando, eu vou adorar junto com ele. Você pega a mão dele e ele está glória. É porque Deus desce, Deus vem, Deus me dá o dom. Aleluia. Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em língua estranha, Pai. Eu quero sentir o que essa pessoa está sentindo, Pai. A Micaela, no culto de oração, você fazia tempo, não fazia? Porque a gente ouviu um culto de oração como esse, não fazia, mãe? A Micaela, ela falava, todo dia ela chegava assim pra minha mãe, tia, eu quero sentir o que vocês estão sentindo. O que vocês estão sentindo? Eu quero sentir o que vocês estão sentindo. Até que um certo dia a Micaela chegou e falou assim, nossa, Esther, esse povo sentindo assim, eu quero sentir também. Vamos fazer um culto de brincadeira aqui?
Mas às vezes esse culto de brincadeira foi melhor do que o culto do domingo passado. Porque aquele culto poderia ser um culto, mas não foi avivado. Mas devemos entender também que a Micaela, ela tem 8 anos de idade, e lá na igreja dela, ela falou que aqui ela se sentiu bem, porque, como a Lília falou, tem umas igrejas que a gente se sente importante, tem umas que a gente não se sente importante. Porque às vezes isso pode ser um fogo estranho. Será que você está com aquele fogo de verdade? E também a Micaela chegou assim: não, Deus, eu quero ser batizada, eu quero um dom. E hoje, para a glória de Deus, a Micaela tem um dom de visão. Glória a Deus! Coisas que jovens aqui não têm. Devemos entender que é só para Deus. É orar, ele falar: Deus, eu quero essa presença. Eu quero ter um dom. Eu quero ter um dom de línguas estranhas. Eu quero ser profeta. Eu quero estar adorando junto com essa pessoa. Não, Micaela, vamos ali no monte na quarta-feira, às 6 horas da tarde. Você já me busca na escola. Vamos ali adorar. Vamos lá jejuar. É fazer um propósito com Deus. É ter intimidade. E também eu vou falar sobre o tópico 6, que é a busca da presença de Deus, que muitos estão perdendo. E a busca da presença de Deus, ela é buscar, é ter intimidade, é ter conhecimento, é se aproximar, é orar, é jejuar, é falar assim: Deus, aqui ó, a busca da presença de Deus é ser uma coisa aqui na igreja, ser uma coisa na escola, ser uma coisa no serviço, ser uma coisa na faculdade. Entendeu? E a gente também não pode ser dois. Temos que ser um. Porque o que adianta estar aqui falando, não, vamos orar. E chegar na escola e falar assim: não, gente, mas esse é esse povo. Eu é que não vou estar entendendo aqui, porque ele fica parecendo uns doidos. Porque crente é assim, né? Crente é. Glória a Deus. E também. Chegamos na igreja, estamos aqui pulando, adorando, que nem o louvor fala, né? Porque adianta eu ter as poesias mais lindas, argumentos mais brilhantes, se não há verdade em nós. Se não há verdade em nós. Do que vale ter tudo e não ter nada. Porque o que adianta eu estar aqui no culto, adorando, glorificando a Jesus, mas eu ser um falso profeta? Não ser o melhor amigo de Jesus, porque Deus é o melhor amigo. Mas eu não é o melhor amigo, posso contar tudo para ela, já Deus é meu. Deus está te ouvindo, mas você não quer escutar ele. E também o avivamento. O avivamento é trazer vida ao que está morto. Porque devemos entender que precisamos buscar, precisamos entender a palavra de Jesus Cristo. E o oitavo tópico, que é as cinzas. A cinza, ela é o pecado, ela é a sujeira, ela é a mentira. A cinza, ela é a desobediência, é um xingamento errado. Então você está aqui e fala assim: nossa, o culto de domingo foi maravilhoso, Alice. Lá no culto de domingo eu adorei, eu pulei. Mas o que adianta estar aqui falando aí? Não quero que você tenha. Você tem esse feio aqui. Não vou. Mas o que adianta? E também é a mentira. O que adianta estar aqui? Nossa tia, lá na escola, eu prego a palavra. Lá na escola, meus professores só me dão 10. Lá na escola vai tudo bem. Eles querem chegar aqui na igreja e falar: isso na escola só tira sempre, a gente não passa e ela nem sabe. É verdade. Glória a Deus. Também devemos entender que a gente sempre tem uma parte de brincadeira, mas devemos entender que precisamos manter esse fogo aceso. E enquanto eu estava ali sentada e a mamãe estava falando, tocou muito no meu coração o que ela falou. Porque a gente, numa idade, porque a gente vai para o mundo, assim, muitos falam: mas não vai chegar você conhece as coisas. Assim que a gente chega aos 12 anos de idade, a gente já tem tudo na mente. Já vem muitas amizades, porque com 12 anos de idade, a gente já entra no sétimo ano e fala: mãe, porque eu posso falar,
como é difícil, porque eu e a Luana estudamos na mesma sala, na mesma escola, e a gente está no 8º ano. E a gente pode ver como essa época de escola ela influencia. A Suiana estuda lá também, né? Pela glória de Deus. E ela está lá na escola, mas a gente sabe também que é difícil. A Tayla também é na minha sala. E a gente pode ver como que ela está atribulada, né? Glória a Deus. E a gente é meio que influenciado, né, por essas pessoas. E também devemos entender que aqui no livro de Levítico fala que o fogo ele tem que arder continuamente. Mas também aqui devemos entender que é continuamente. Não é eu botar o fogo e acendia o fogo aqui. Mas aí chego na escola, meu fogo apagou e eu percebi, falei, não, mas tá ligado que o fogo lá na igreja, na escola, quem pode ser apagado? O que adianta? Ter um fogo aceso aqui, mas lá na escola não. Um fogo de palha, um fogo estranho. Um fogo que não é do Espírito Santo. E precisamos queimar. Porque tem como se fala, só quero queimar por ti. E que adianta estar aqui na igreja? Ah, Deus me desce, Deus. Na escola. É um bocado de pessoa lá na escola. Ou lá na igreja, adorando. Que meio doido. Aí que adianta. E devemos entender também que lá em Levítico 9 fala, não, aqui em 10 eu acho. O sacerdote vestirá a túnica de linho, o sacerdote de linho, sobre ele pele e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o local sobre o altar e porá junto a este, depois de retirar suas vestes, levará as cinzas para fora do arraial do lugar limpo. Porque será como está o seu altar? Como está o seu altar? Será que o seu altar está limpo? Está sujo? Será que não tem uma sujeirinha no seu altar e você nem sabe? Porque às vezes não é só amizade, às vezes é você. Porque você tem, quando somos jovens, sabemos a noção do que é o errado e o que é o certo. Sabemos já o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Porque tem aquelas amizades que falam, não, mas vamos ali, é uma ficada só. Deixa eu usar a minha, não deixa. Mas ela não vai saber. Se for rápido. Ou eu chego aqui na igreja e falo assim, nossa gente, eu adorei esse culto. Eu sou uma crente fiel, eu sou uma cristã fiel. Eu chego na escola e falo assim, não, eu sou crente, não. Eu me considero, eu vou para a igreja, eu adoro lá, mas eu não me considero crente, tá? Eu não sou crente. Fica aí, quando eu chegar assim, eu sou crente aqui, mas na escola. E também, último tópico, eu vou falar um pouquinho da história, mas depois a gente sempre chegar na minha conclusão. Meu Deus, não sei o que vai ser testemunho pro mundo todinho. Já vou estar na lua, vai ser o testemunho da minha mãe. Minha mãe, 3 anos de idade, né? Ela se casou com meu pai. E bem pequenininha, né? Pra gente atravessar meu pai a igreja. Mas 3 anos de idade, também pra ficar ela mexia, ia pra igreja. Ia pra igreja, adorava. E também a mãe, ela tinha um lar que não era bem, um lar que não fazia bem pra ela. E assim que ela chegou, ela falou assim, não, eu não quero isso pra mim. Eu quero ser uma pessoa que carrega a lenha, que adora e que eu vivo uma vida de adoração, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de avivamento, porque precisamos permanecer de pé, igreja. Às vezes cada um está aqui por cima, mas às vezes só uma pessoa que precisa de um apoio, porque o que a gente somos jovens conectados e estamos desconectados. Fica aqui, a gente está aqui, mas cada um por si, cada um tem seu grupo. Devemos todos estar unidos. Porque os jovens de hoje, nenhum deles mais querem voltar à presença de Deus. Nenhum deles quer mais ir para a igreja. Porque tinha muita gente, como minha mãe sabe, como muitos jovens sabem, que tinha uma geração muito grande há um tempo atrás aqui na igreja, mas
ficaram uns dois aqui, né? Amém. E com a ajuda de muitos jovens, hoje a gente tem 28 jovens na igreja. E eu creio que daqui a pouco é 40, é 50, é 60 jovens, não vai nem caber, porque tem que trazer um ônibus. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Acenda esse fogo que tem em vocês. Glória a Deus. E não é que botar um elétrico, não, tá, gente? E acontece coisa, então eu quero chamar o nome para dar um louvor aqui, né?